Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, senhores vereadores, senhora vereadora. Boa tarde a quem nos acompanha aqui no plenário e também pelos veículos de comunicação do nosso Parlamento Municipal. Senhores, eu quero iniciar, vereador Ivanatos, falando da importância do projeto de Vossa Excelência. O projeto de Vossa Excelência, ele antecipa, né, o que já iria e que provavelmente vai acontecer no Brasil. Não tem materialidade nenhuma o vice-prefeito, que não exerce nenhuma atividade pública, ele apenas aguarda a possibilidade de assumir o cargo do prefeito, continuar com uma estrutura de mais de R$1 milhão no gabinete do vice, mais de R$1 milhão, que aumentou nas últimas leis orçamentárias que nós votamos aqui, sem exercer nenhuma atividade. Não tem justificativa para isso. Então, é importante que o vice-prefeito, Jorge, ao se eleger vice-prefeito, já esteja com uma atribuição na administração pública para ele. O que não pode é desperdiçar recurso público em vão. Não pode. Por isso, eu considero que o projeto de Vossa Excelência, ele afronta a política conservadora. Ele afronta. Nós temos, muitas vezes, uma visão conservadora da política, conservadora, que não percebe o caminho, os rumos que a política está tomando. Então, votei no projeto de Vossa Excelência com orgulho. Votei sim. Acho que inova, é um exemplo para o Estado de Santa Catarina, é um exemplo para o Brasil, e não tenho dúvida que isso vai acontecer. Não existe justificativa alguma alguém receber um subsídio e não ter nenhuma atribuição pública. Concedo a parte do meu companheiro de bancada, vereador Adriano Pereira. Com a palavra em parte, vereador Adriano Pereira. Vereador Jefferson, quero cumprimentá-lo pelo pronunciamento e dizer que também concordo com Vossa Excelência, votei favorável também, no sentido, não de nada pessoal, partidário, de forma alguma, mas por entender que se o vice-prefeito alçou o cargo de vice-prefeito, obviamente imagina-se que ele tenha capacidade suficiente para assumir uma função de secretário, alguma coisa nesse sentido na administração, para realmente poder desempenhar uma atividade que tenha, por questão de justiça, ser remunerada. O que não é o caso, né, e aí fica o vice-prefeito com toda aquela assessoria, às vezes cuidando de eleição de associação de moradores, que tem o Uniplan e outros órgãos aí para regulamentar, cuidando dessas atividades, né, com todo o respeito ao trabalho que fizeram até então, até aqui, mas realmente eu acho que nesse sentido, é com essa consciência que a gente votou também, no sentido de que, então, de fato, o vice-prefeito deveria exercer uma função específica para que possa realmente não ficar, depois dando, inclusive, a conotação ou a ideia de que está o tempo todo, ou durante todo o mandato, apenas fazendo campanha para a próxima eleição, porque não tem uma atividade específica para fazer. Obrigado. Exatamente. Obrigado, vereador Adriano. Também concedo a parte o nobre vereador Ivanatos. Com a palavra em autor do projeto. Com a palavra em parte, vereador Ivanatos. Vereador Jefferson, eu não me canso de dizer que tive muitos prazeres nesse período que fiquei aqui na Câmara. Um dos prazeres foi ter convido com Vossa Excelência. Recíproco. Pela visão que Vossa Excelência tem dessa coisa, né? E Vossa Excelência dá mais uma lição hoje, dessa coisa conservadora, e é de fato, qualquer coisa que vem indiferente é logo repelido. Porque nós temos, como Vossa Excelência muito bem colocou, essa visão conservadora dos fatos. E Vossa Excelência foi muito feliz. Eu acho que, de fato, é isso mesmo. Para mudar, vereador Jefferson Forres, é preciso ter coragem. Coragem que não falta a Vossa Excelência, coragem que não falta a mim, não falta a muitos colegas aqui nessa Câmara. Mas também é preciso ter coragem para enfrentar os conservadores de plantão, que estão no poder há muito tempo e que fazem de tudo para permanecer no poder diante desse conservadorismo. Fiquei mais uma vez honrado de ouvir a fala de Vossa Excelência, mais uma lição. Muito obrigado. Obrigado, vereador Ivanatos. Vossa Excelência foi um visionário na apresentação desse projeto. E quando nós votamos todas as demais leis orçamentárias aqui, nós sempre... ficou tudo azul aqui, presidente, não sei mais meu tempo. Acabou o tempo, mas Vossa Excelência, em virtude dos apartes também, e por ter sido prejudicado por causa do visor, 2 minutos e 30. Obrigado, presidente. Obrigado. Falava aqui, nós votamos em todas as leis orçamentárias aqui, sempre a polêmica do debate era a estrutura que se dava dando de orçamento para o gabinete do vice-prefeito e para a comunicação do município, para a tal da verba de publicidade.
que eu não tenho dúvida também que é outra coisa que vai acabar. Outra coisa que vai acabar. Porque lá no artigo 37 da Constituição, o que esculpiu ali os princípios da administração pública, o princípio da publicidade é o princípio de tornar público os atos da administração pública. E para isso, não precisa mais de verba. Não precisa mais. Da nossa Constituição de 89 até aqui, muita coisa mudou. Muita coisa mudou. Hoje pode-se publicar pelo Diário Oficial Eletrônico na internet. Hoje pode-se usar os sites de toda a estrutura do governo para dar essa publicidade. Hoje pode-se usar a própria TV Legislativa, as estruturas públicas para dar publicidade aos atos do poder constituído. Então, a verba publicitária é outra coisa que vai acabar. E vai acabar, mas a resistência é maior, porque a resistência não é só conservadora. A resistência a acabar com a verba de publicidade, ela também é da imprensa. A imprensa que vive da verba de publicidade e, obviamente, quer essa fatia importante do dinheiro público e, muitas vezes, acaba não tendo notícia imparcial do que acontece. Mas é a mercantilização geral, infelizmente, também da comunicação no nosso país. Senhores, também quero apresentar aqui, vou encaminhar moção para que essa casa aprove, solicitando ao Procurador-Geral de Justiça do Estado de Santa Catarina, o Promotor de Justiça, doutor Sandro Neis, para que instaure imediatamente, a CIB já iniciou a campanha, diversas entidades iniciaram, para que instaure o GAECO aqui na cidade de Blumenau, que é o Grupo de Atuação Especial e Combate ao Crime Organizado do Ministério Público. Cito o exemplo, se nós tivéssemos a GAECO constituída aqui, hoje, a única que tem é Itajaí e atende todo o Vale do Itajaí. Nós estamos em Blumenau, que é a maior cidade da região do Vale, mais de 1 milhão de pessoas. Nós dependemos de qualquer investigação do GAECO de Itajaí, que ao lado da Polícia Federal e também da Polícia Civil, com as suas prerrogativas, tem a função de fazer as investigações. Então, esperamos também que o Ministério Público do Estado de Santa Catarina instaure imediatamente o GAECO. O exemplo seria a situação que envolve o vice-prefeito. Se tivesse uma investigação instaurada pelo Ministério Público, talvez nós já teríamos o caso resolvido e a Câmara de Vereadores não precisasse de uma comissão parlamentar de inquérito para investigar a situação. Aliás, hoje fizemos a nossa primeira reunião, os trabalhos estão andando e vamos sim combinar com os objetivos, comprovar para a sociedade blumenauense os diversos crimes cometidos. Obrigado, senhores.